Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. É sempre muito bom saber, vamos conferir o seu comentário em seguida, de onde você nos assiste, também a sua opinião, a sua participação, o seu comentário, também a sua participação no chat ao vivo, então faça isso. E ainda veja se o sino de notificações está ativado, é o nosso lembrete para que você receba nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro começa a semana em Brasília, gente, mas deve terminá-la em Roma. É que ele vai participar do encontro do G20 por lá na Itália. A previsão é que Bolsonaro chegue a Roma, capital italiana, na sexta-feira, dia 29 de outubro. Já no próximo fim de semana, entre 30 e 31, ele participará da reunião do G20, com muitos encontros importantes. Ainda na Itália, ele deve estar em Anguillara Veneta, no norte da Itália, onde seus familiares nasceram. Ali o presidente deve receber o título de cidadão honorário e também almoçar com parentes. A previsão de retorno ao Brasil está para terça-feira, dia 2 de novembro. No entanto, o Palácio do Planalto ainda deve confirmar a programação da agenda oficial do presidente Jair Bolsonaro, a ida e o retorno à Itália. O presidente Jair Bolsonaro participou nesta segunda-feira da cerimônia alusiva ao lançamento do Programa Nacional de Crescimento Verde, resultado de ação coordenada pelos Ministérios do Meio Ambiente e da Economia. Entre os principais objetivos do programa estão aliar redução das emissões de carbono, conservação de florestas e uso racional de recursos naturais, com geração de emprego verde e crescimento econômico, melhorando assim a condição de vida da população. O evento contou com a participação, além do presidente Jair Bolsonaro, dos ministros Joaquim Leite, Meio Ambiente, Paulo Guedes, Economia, Tereza Cristina, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, entre outras lideranças. O que o Brasil tem feito nessas dimensões de combate à pandemia? O Brasil foi a economia que caiu menos do que a média dos avançados, a zona do euro, a América Latina, voltou mais rápido e está crescendo mais do que a média de todos eles. Avançamos com a vacinação em massa, mais de 94% da população com a primeira dose, e já mais de 50% da população com as duas doses, mais do que os americanos, que foram os criadores da vacina. Exatamente porque a população brasileira buscou esse retorno seguro ao trabalho. A economia está voltando com muita força. Eu conversava agora há pouco com o grupo da arrecadação, na Receita Federal. Recordes novamente, novos recordes. Amanhã, possivelmente, vão soltar também um CAGED de mais de 300 mil empregos. Todo mês estamos criando. Então, o Brasil está crescendo. São 544 bilhões de investimentos já contratados. Vem aí mais aeroportos, concessões, e vem também o avanço nos marcos regulatórios e as reformas. Se nós estamos com previsões, tinham previsões que nós íamos cair mais, ia ser um fracasso, a economia ia ficar em depressão, não íamos conseguir vacinar. A verdade, presidente, é que esse orgulho que o senhor tem da nação brasileira é hoje um fato reconhecido lá fora. Eles nos respeitam. Eles nos respeitam. Eles sabem que somos uma grande nação, de importância geopolítica, de importância econômica, de importância ambiental. E não há como evitar tratar o Brasil como um grande país. Nós somos uma potência verde. Nós temos o estoque de recursos naturais mais preservado do mundo. Quando nós pegamos os fluxos de poluição, o Brasil tem 1,7%, a Europa tem 15%, os americanos têm 15%, a China tem 30%. Então, como pode o país que menos polui ser o país mais agredido internacionalmente e o país que tem o maior estoque de preservação de recursos naturais ser também o país mais agredido internacionalmente? Então, evidentemente, há interesses políticos, há interesses comerciais, protecionistas, por trás dessas críticas ao Brasil. Somos a maior potência verde, o que mais preservamos, o que polui 1,7%, quando os outros todos que nos criticam poluem 30%, 40%. Nós merecemos ser melhor tratados lá fora. Nossa
recuperação econômica está sendo inclusiva, que o presidente cuidou na semana passada do Auxílio Brasil. Ela é inclusiva, ela é socialmente inclusiva. Nós estamos, desde a doença, tomando conta dos mais frágeis. Ela é sustentável, porque ela é baseada em investimentos que são ambientalmente favoráveis. E nós acreditamos que o Brasil vai seguir na sua dinâmica de crescimento sustentável, inclusive. Quero agradecer a todos, confiança do presidente, que é sempre assim. Eu estou morrendo afogado, ele aparece, renova a confiança e nós continuamos nessa aliança de conservadores e liberais por um futuro melhor para o nosso país. Obrigado. Será que já é possível liberar o carnaval em 2022? A exemplo da nossa pergunta sobre se você é contra ou a favor o horário brasileiro de verão, você é a favor ou contra o carnaval já agora em 2022? Como estamos vendo a movimentação por aí, com venda de ingressos até e com o apoio de alguns governantes que lideraram ações de fechamento na pandemia, incluindo até agora o apoio de canais de televisão que vão lucrar muito com as transmissões, não é, do carnaval. Ou será que ainda é preciso precaução? A pandemia foi dura, ainda não está bem morta, não é? Sem contar que ainda temos as festas de fim de ano, as férias de verão nesse meio termo aí, que podem fazer a coisa voltar. Então, o que você acha? O presidente Bolsonaro, no entanto, poderá vetar o carnaval em todo o Brasil, se ainda estiver decretada a pandemia mundial pela Organização Mundial da Saúde. O carnaval tem um fluxo, gente, de estrangeiros muito grande. E isso poderia trazer problemas para o país com o aumento, novamente, de casos, como estamos vendo nos Estados Unidos e na Rússia, não é? Segundo interlocutores, as medidas primeiro serão para retiradas de máscaras e se abrir aos poucos os ambientes que hajam muitas aglomerações, como estádios de futebol. E segundo assessores do presidente, Bolsonaro não quer incorrer no que aconteceu em 2020. Vimos aí em 2020 aquele festerê do carnaval. O governo federal já tinha decretado a situação crítica envolvendo a pandemia, que assustava, vindo um tsunami que depois iria acontecer à frente, mas o carnaval deitou e rolou da maneira totalmente normal e natural, mesmo com uma coisa já mundial estabelecida. Vimos aí Dória, o prefeito de Salvador, ACM Neto, enfim, liderando o festerê, o Witzel, no Rio de Janeiro, não é? Ignoraram o alerta, inclusive, do governo federal. E desta vez o governo federal estará respaldado, inclusive, por jurisprudência da Corte, para que a medida mais restritiva prevaleça. Talvez carnaval já em 2022, o que você acha? Não seria muito cedo? Vimos que a Petrobras informou nesta segunda-feira, dia 25 de outubro, que haverá novos reajustes nos preços da gasolina e do diesel vendidos às distribuidoras, deixando a questão ainda mais sensível. As perspectivas não são boas. Agora vimos que o petróleo, gente, nos Estados Unidos atingiu a maior alta dos preços em 7 anos. O preço dos combustíveis no Brasil ainda está abaixo da média mundial, o que, de acordo com o dólar e também com o preço do petróleo, pode até representar espaço para mais aumentos. O problema é que nós ganhamos em real. É aí que está o grande BO, não é? Além das manifestações do presidente Jair Bolsonaro sobre o tema, ele não está contente com essa questão do preço dos combustíveis, mas ele não pode fazer muita coisa. Ele garantiu que não irá intervir na Petrobras, até porque poderia piorar tudo se assim o fizesse. Também o vice-presidente Hamilton Mourão disse agora, nesta segunda-feira, que não existe solução mágica para a questão dos combustíveis. Essa situação do preço do combustível, eu comentei várias vezes com vocês, é algo que está acontecendo no mundo inteiro. Barril de petróleo subiu. Hoje, um repique de demanda após o retorno das atividades de uma forma não tão normal. Foi um problema de combustível, de adição, tem uma porção de coisas e o governo vem buscando alguma solução, mas não tem solução mágica para isso aí, disse Mourão.
Olha, uma coisa é certa, sobre como podemos ter alguma perspectiva, gente, para o presente momento, para o presente, é difícil dizer. Mas sobre o futuro, nós estamos aí no limiar de um novo tempo na questão energética. Os combustíveis fósseis, ou seu uso em massa, estão com os dias contados. Pouca coisa, no entanto, se vê falar sobre a Petrobras fazendo ou se está fazendo algo para continuar na vanguarda da geração de energia neste novo tempo. Ou estão fazendo e não estão divulgando. Daqui a pouco o tempo passa e passa rápido, e o que era para ser um baita negócio para o Brasil, grande produtor mundial de petróleo, vira uma passadena da vida, porque o mundo está evoluindo rapidamente. E como muitas coisas no Brasil, vamos ficando para trás por conta dos escândalos de corrupção que detonaram com a empresa há poucos anos, não é? E tudo vai passando e nós ficando de novo. Porque a diretoria da companhia, ali atrás, quando deveria ter tido uma visão de futuro, nas primeiras 2 décadas deste século, o que vimos? Bombas de corrupção, escândalos para todo lado. Mas o que nos interessa agora, gente? Infelizmente, o que foi. Agora é o presente e o futuro. Se a companhia não pode fazer nada, então, me desculpe. Mas daí sim é melhor, então, se livrar. Se livrar. Porque em pouco tempo vamos ficar cheios de petróleo, mas o negócio será mais ou menos como ter um ferro velho, repleto de carcaças, carros abandonados que um dia foram carros de luxo, ou seja, sem muito ou nenhum valor, apenas passivos. Por isso, no fim das contas, ainda podemos aprender muito com Pasadena, gente. O bilionário prejuízo que ela representou para o Brasil, graças à incompetência vivida e aprovada nos governos petistas. Então, esperamos que a Petrobras não fique só aí. É uma empresa pública e que deve prestar contas ao povo brasileiro. Senão, não vale nada. A vanguarda onde está, o que pode ser feito, não é possível. Tem que ter uma saída, alguma coisa que amenize um pouco, mesmo que o país esteja passando, a exemplo do mundo inteiro, por essa turbulência pós-pandemia. Esperamos uma resposta também da companhia. Afinal de contas, ela é pública ou não é? O governo Bolsonaro planeja aumentar a participação das energias eólica e solar na matriz energética do país. Aí sim, gente, tendo em vista essa crise energética mundial. Juntas, elas representam hoje 11% dos 179 gigawatts gerados no Brasil, segundo os dados mais recentes de 2020. De acordo com o planejamento do governo, esse percentual deve subir para 25% até 2030. Hoje, o modelo de geração de energia brasileiro é baseado em usinas hidrelétricas. Elas representam pouco mais de 60% da matriz energética brasileira. Segundo o Plano Decenal de Energia 2030, devem passar a 49% daqui a 9 anos. A última grande hidrelétrica construída no país foi Belo Monte, no Pará, que enfrenta sérios problemas, inclusive pela incompetência de planejamento no passado, não é? Parece que há bem menos ou quase nada da potência instalada na usina em operação. Não há planos também para novos projetos, segundo Roberto Brandão, pesquisador do Grupo de Estudos do Setor Elétrico do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A expansão do sistema elétrico, segundo ele, tende a se basear na geração eólica e solar. É isso aí. O Brasil precisa fazer uma revolução na geração solar. Somos abençoados por Deus nessa área. E também na área eólica. Solar, inclusive nas residências, baratear equipamentos, tirar impostos, facilitar. Ainda é muito caro instalar energia solar residencial por conta do elevado preço dos equipamentos, até de imposto, não é? E quase todo brasileiro gostaria de ter, mas nem todos, não é? Mas nem todos podem
por conta do custo. Sem contar que a geração solar é uma boa qualidade, quantidade, respeito ao meio ambiente e uma boa quantia a menos para a gente ter que arcar no final do mês, consumir parte do nosso salário, do salário do povo brasileiro no final do mês, se o cidadão puder ter essa geração em sua residência. A Globo vai falir. A emissora tem dívida bilionária a vencer. Muito comentário a respeito. Agora, problemas com a audiência, enfim. O portal Terra destacou as ameaças que rondam a emissora. Demissões de funcionários, não renovação de contratos com artistas, contestação na justiça do valor a ser pago pelos direitos, por exemplo, da Copa do Mundo, corte de despesas, fim de atrações históricas da emissora, a transmissão, por exemplo, da Fórmula 1, demissões de renomadas estrelas. Nos últimos meses, a Globo gerou incontáveis manchetes a respeito desses assuntos. A reestruturação financeira do maior e mais visto canal de TV do país gerou boatos. A recente divulgação de que, inclusive, a Globo, você viu, teve prejuízo de 114 milhões de reais no primeiro semestre, animou ainda mais aqueles, e são muitos, que torcem por seu fim. Na internet ganhou força a informação sobre uma dívida bilionária e, dizem, impagável do canal Carioca. Mas será que é assim mesmo? Sim, o Grupo Globo possui passivos futuros relevantes. De acordo com o balanço exposto em março, a TV fechou 2020 com uma dívida de 5,4 bilhões de reais, atrelada à emissão de bônus. Um ano antes era de 3,7 bilhões. Um aumento considerável que se deu pela valorização do dólar em relação ao real. Os vencimentos da dívida serão em 2025, 2027 e 2030. A emissora tinha, no final do ano passado, caixa suficiente para quitar os compromissos, 13,6 bilhões na conta, mais de 2 vezes a quantia devida. Parte das reservas resulta de investimentos. Apesar da queda do lucro de 2019 a 2020 de 752,5 milhões para 167,8 milhões e da retração de janeiro a junho deste ano, a empresa está em situação até que confortável, sob controle. Então, por mais que haja uma torcida forte, não será bem assim para uma falência. Mas tem ainda a questão, agora, do período da renovação da concessão pública, que deve acontecer em breve e é uma das grandes preocupações da emissora. E talvez um dos motivos, além de financeiro, né, falta de recurso público, para que a emissora esteja muito preocupada, não é? Com uma possibilidade até de, por problemas com impostos, com isso e aquilo, a emissora não conseguir arcar com os compromissos que são exigidos para que o governo renove a concessão. Uma coisa é certa, gente, com menos televisores ligados, Globo agora empilha um recorde atrás do outro negativo em audiência. A ponto, inclusive, da permanência de Luciano Huck nos domingos já estar ameaçada. O que me parece é que, inclusive, o comando, não só da Globo, mas de outras emissoras, esses comandos aí não perceberam que o brasileiro está vivendo por conta da pluralidade de opiniões, manifestações, a oportunidade de interagir, comentar, opinar que a internet trouxe. O brasileiro evoluiu muito, está mais exigente em relação ao que está a fim de assistir, ver. Tem muita abobrinha, coisa à toa, sem conteúdo, ocupando a grade de muitas emissoras, sobretudo da Globo. Ninguém mais está disposto a perder tempo ouvindo palhaçada por aí, não é? Estão priorizando um público que gosta de perder tempo com bobagem. Mas esqueceram que a grande maioria da população brasileira mudou muito, evoluiu. E a continuar com tanta bobagem, veja aí alguns programas históricos, não é? Cadê a ênfase do Fantástico, do Globo Repórter, para citar a Globo, não é? E também a defesa de tantas ideologias nefastas contra a família, contra a moral, contra a ética, contra princípios. Os canais de televisão estão fadados ao fracasso desse jeito.
a menos que deem um cavalo de pau urgente e passem a ter conteúdo, sobretudo inteligência, sabedoria, princípios, valores, coisa útil em suas programações. Se não, tchau mesmo. Não por conta de dívida ou sei lá o quê, mas por conta da incompetência em fazer algo decente para o público, para a grande maioria da população brasileira poder assistir. Interessante a posição do ministro da Economia, Paulo Guedes, né? Ele defendeu a decisão do governo federal de alterar a regra do teto constitucional de gastos para viabilizar o pagamento de R$ 400 do Auxílio Brasil até dezembro de 2022. Segundo Guedes, havia necessidade de atender a uma parcela da população que está passando fome. Foi o que ele defendeu agora numa manifestação ainda no domingo ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Por isso, a criação de um novo programa social não transforma o presidente Jair Bolsonaro em um populista, disse ele. O presidente não é populista, é popular. É diferente, afirmou Guedes em entrevista a jornalistas. Tem brasileiro comendo osso, passando fome. A mesma mídia falou sobre isso durante 3 meses. Como é que um presidente da República vai fazer? Ele fica num difícil equilíbrio. O ministro disse ainda que o auxílio visa a combater a pobreza no país, que se acentuou durante a pandemia. O presidente precisa enfrentar o problema da miséria, disse Guedes. Ele precisa de 30 bilhões de reais para fornecer mais R$100 ao Bolsa Família. Se fizermos uma reforma administrativa que dê 300 bilhões de reais, não tem problema dar 30 bilhões para os vulneráveis e frágeis. Guedes também defendeu o teto de gastos. É uma bandeira nossa de austeridade, afirmou ele. É um símbolo de compromisso para gerações futuras, disse Paulo Guedes. Vimos quanto dinheiro o governo federal mandou para estados e municípios durante a pandemia, não é? De forma que em muitos municípios, estados, a pandemia foi uma verdadeira bênção de tanto dinheiro que entrou. Em outros, aproveitaram até para fazer o covidão. Agora, o que diz um prefeito de oposição ao governo Bolsonaro sobre a relação entre o governo federal e estados e municípios durante esse tempo de pandemia? Pois bem, mesmo sendo integrante de um partido de oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro, o prefeito da cidade mineira de Montes Claros, Humberto Souto, ele é do Cidadania, ele elogiou a administração do presidente Bolsonaro pela condução adotada durante a pandemia. Durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais da prefeitura, o prefeito agradeceu ao governo federal pelo apoio dado ao longo do último ano, tanto com relação aos recursos da saúde, quanto com o envio de vacinas contra a Covid-19. O governo federal não faltou um segundo, um minuto com a saúde de Montes Claros. Pelo contrário, a saúde teve dinheiro suficiente para manter todo o projeto de assistência à pandemia sem ter um problema no hospital, sem uma pessoa que chegasse no hospital e não tivesse leito, declarou ele. O prefeito ainda destacou que o dinheiro foi enviado pelo governo federal sem que a prefeitura da cidade sequer precisasse fazer qualquer solicitação de recursos. Não teve deputado no meio, não teve toma lá da cá, não teve nada. O dinheiro caiu na conta da Secretaria de Saúde no dia exato, disse o prefeito. Humberto afirmou ainda que o trato do governo com o executivo municipal tem funcionado da mesma forma em relação à vacina, ao contrário do que ele classificou como politicagem feita contra o governo federal no que diz respeito à aquisição dos imunizantes. Quem é que mandou a vacina? Quem é que comprou a vacina? O governo federal. Tudo foi o governo federal, na hora certa. Está todo mundo vacinado com a primeira dose e o Brasil passou os Estados Unidos. Mas a imprensa não dá isso, só dá o desastre, só dá que nós estamos arrasados. Nós temos que ser justos e não ficar fazendo politicagem, completou o prefeito. E no final da sua agenda desta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro conversou mais uma vez com brasileiros apoiadores.
tem que procurar não ficar com os braços cruzados, sempre soltos, tá bem? Nesse carro aí, eu acho. Ô, gentileza, Bolsonaro, eu sou pastora, deixa eu fazer uma oração por você. Manda um abraço, pastor. Eu não vou gravar não, por favor. Tá bom, deixa eu poder, Bolsonaro. Tira um patrocinado, né, Bolsonaro? Mira um fundo que não tem a luz. Vanessa! Um fundo que se você virar esse fundo aqui não vai dar. É, não vai dar. Obrigado. Isso aí, vai lá. Opa! Que bonito. Mãe, vem tirar foto, você vai tirar foto. Eu sou lá do Ceará, sou lá do Acaraú. Tem duas crianças lá, meu Deus. Eu perguntei a ela se peraí, vamos deixar pastor. Negócio de Ciro, é? Deus é contigo, meu presidente. Agora sou eu, Sara. Andressa, Sara, calma aí. aqui já tem gente. Rio Grande do Norte, Ceará e São Paulo. Eu quero só dizer umas palavras, viu? Eu quero dizer depois umas palavras pra você. Tira, abaixa a mão. Presidente, por favor. Baixa aí. Peraí, minha filha, por favor. Todo mundo, por favor, é mesmo. Deixa eu botar a cabeça aqui perto dele, aqui assim. Chega, Maísa, Deus, você. obrigada, filha. Abençoe. Vou tirar o seu, Maísa. Vai, amor, abençoe. Deus é contigo. É igual que Deus te abençoe, Salomão. Bolsonaro, Pode Bolsonaro, crer Deus que Deus tá- é contigo, dando sabedoria para enfrentar Deus toda te e qualquer abençoe, situação. Bolsonaro. Deus é contigo. Deus te abençoe grandemente. É muita emoção, Bolsonaro. É o nosso presidente. Vai, amor, vai, amor. A minha neta mandou. Vai, Nós amor. temos um Isso candidato vai lá para pro Rio Grande do votar em Norte. ninguém. Você é amado no Rio Grande do Norte. Maria Natal, Fernanda. muito amado. Aí ela disse, vamos botar em Bolsonaro. Vai, amor. Toda vez que tu diz vai amor, tu olha pro outro lado. Não, amor, ande. Olha aí, olha aqui. Amada, não faz eu chorar, não, por favor. Eu não quero chorar. Venha aqui, eu quero tirar. Vai, meu bem. Deus te abençoe, Bolsonaro. Se ela vier pra cá, não sai a foto. Eu toquei no meu mito. Esse cabaré tá em todo, né? Ó, agora sou eu. Bolsonaro é aqui, olha. Ó, agora eu. Fica pra sair daqui, gente. Quero na foto. Só eu com ele. Só eu com ele. Por favor, aqui. Tá bom? Tá. Deus é contigo, Quem vai meu tirar presidente. foto? Olha o meu marido aqui. Vai, meu bem. Aí, vai. Pessoal, enquanto tiver a luz no fundo, Não sai. presta, não sai, Tem que amor. botar quando de lá pra cá não tem luz no fundo. Vai pra cá, amor. Vai pra cá, amor. Ande. Eu vim representar no Aqui. Santa Catarina. Ande, que ele tá orientando aqui a forma. Mandei um abraço. O pessoal mandou um abraço. Porque todo mundo quer, amor. Moço, por favor, baixa só um pouquinho aí, moço. Vai, Gil. Obrigada. Todos os dias. Amiga, eu aqui, ó. Deus é contigo. Todo dia. Tira aqui, amiga. Somos nós. Aí eu quero também. A minha. Vem cá, Bolsonaro, mandar um abraço pro gordo, A Solange mandou um abraço. Morungaba, Um abraço pro gordo. Solange falando que a gente vinha aqui. Ela mandou você mandar um abraço pro gordo. Aí deixa eu sair. Aê! Obrigada, viu, Bolsonaro? Tá exatamente apontando pra luz. Não vai. Vira, Vira. Isso. Aê! Vem, Murilo, vem te amar. Você? Vem. Nossa. Vem, Rê. Aê, Bolsonaro. Ó, garoto.
Mãe, você tira pra mim. Agora é Juju. Vai, Ju. Deixa as pessoas virem mais. Esse daí é da aeronáutica. O presidente é. Então o que? Tá na reserva? Já. O que tu é? Capitão. Você é especialista? Eu tentei fazer, não consegui não. Ele e o meu esposo, ó. Os dois da aeronáutica. Especialista também? Também. Eu não passei lá em 72 no concurso. Não passei não. Muito difícil lá, né? É muito concorrido também, né? Eram 2 concursos por ano. Continua 2 por ano? 2 por ano. Deixa ele bater agora com o meu esposo, gente. Olha esse falando. Foto aqui, deixa eu lá. Vai aí. Deus é contigo, meu presidente. Confia no Senhor. Fez um vídeo, vai. Posso me abraçar? Essa é minha tia. Vai, eu abraçando ele, mulher. Ah, meu celular. Aqui. Meu Deus, agora esse menino que tá perreando meu filho, eu também. Tira aqui, Sara, por favor. Peraí. Tira a minha também. Pai, eu vou levar pro Ceará. Tirou, amiga? É porque a minha filha não quer não com você, não, ele é meu nono, um beijo pra ele. Eu não vou gravar, todo mundo Um vai querer gravar. abraço. Ó, Nono, tem um mito aqui, ó. Ai, Nono. Passa essa unção aí de militar pra mim que eu vou passar. Mulher, não aceita não. Deu? Uau. Pera, amiga, deu outro, vai. Pronto, mulher, agora não pode voltar nele. Vai, vocês duas, vai. Obrigada. Quem quer fazer a oração aí? Oração, vamos orar, gente. Vamos fazer uma oração pra eles. Vamos fazer oração pra eles. Não, deixa ela pediu primeiro. Foi? Eu botei a mão Vamos lá. no pai, foi tirou. Vamos fazer uma oração agora aqui, pessoal. Vamos. Pai, Sarinha, eu sou a pastora Gleciane. Eu quero dizer que Deus te abençoe. Vendo. Que o Ceará precisa que você seja eleito. Senhor Jesus, que todos nós aqui venhamos, Pai, pedindo, Pai eterno, que o Senhor abençoe este homem, dê força, dê inteligência, para que ele, no próximo ano, ele venha ganhar, ele venha ser o eleito. Muito e muito. Eu te abençoo, Bolsonaro. Em nome de Jesus, nós te abençoamos. Nós te amamos. Em nome de Jesus. Pode ser Palavras amém. nenhum, porque Deus é que se vinga. Cada um está te perseguindo. Eu digo que ninguém vai conseguir nada. Porque nós todos aqui estamos orando de joelho. Muitas vezes lá em casa eu me ponho de joelho e sinto a tua dor. Pode ter certeza. Nós somos família, nós somos família. Sempre, meu Família, vota no Bolsonaro. nenhum mal vai te acontecer em nada. Confia, tenha fé. Ele já Você venceu. tem consciência para onde esse país estava indo? Temos, nós temos. Se tivesse aquele outro cara no meu lugar, onde nós estaríamos também? Peixe, ele é o Eu tinha demônio. dito que não ia votar mais em ninguém. A minha neta disse, Maria Fernanda, 16 anos. Vó, tem um candidato para a gente votar, vó, é muito bom. Vamos votar nele, em 2018. Pronto. Aí agora vai A ser... gente não consegue Quantas aí vezes o senhor fazer o for governo candidato? que muita gente quer. A gente faz o possível. Ok? Eu já estava desiludida, eu não ia votar em ninguém. Presidente, Você apareceu. 1000 cairão ao seu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Um abraço, Bolsonaro, que Deus te abençoe. Vai descansar. Bom descanso, vai descansar. Você é um mito. Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.